Bom dia, gente. Hoje a nossa aula tem por tema figuras geométricas, espaciais e vistas. Então a gente já tem uma abertura de um capítulo que fala o seguinte, que na Costa Rica foram encontrados mais de 300 rochas cujo formato era esférico. Então vem a primeira pergunta. Além da esfera, você conhece alguma outra figura geométrica espacial? Você já viu alguma rocha que lembra uma figura geométrica? O que você conhece sobre a Costa Rica? Então, de acordo com a abertura do livro, vocês irão responder essas 3 perguntinhas no caderno. Vamos para o conteúdo? Quando a gente vai ao supermercado, a gente analisa que os produtos eles são comercializados de acordo com a quantidade específica através de embalagens, onde a função é ar-condicionar, proteger, conservar, vai facilitar a distribuição. Ou seja, tem uma determinada informação. As embalagens elas variam de tamanho e formato, como a caixa de leite, como a embalagem da lata de leite condensado, a embalagem de presente, de sardinha coqueiro, ou até mesmo a embalagem de pizza. Então, cada imagem, de acordo com as suas superfícies, as figuras geométricas elas vão ser espaciais porque vão classificar em 2 aspectos, que são os aspectos de poliedros e não poliedros, que é o que iremos diversificar e diferenciar nessa aula, certo? Os poliedros eles são figuras geométricas que vão ter uma superfície e vão ser formadas apenas por partes planas, que é o caso da pirâmide, do hexágono e também dessa caixinha de leite, como a gente pode classificar como caixa de leite e a caixa de pizza. Então eles são chamados de poliedros. Já os não poliedros são aquelas imagens, aquelas figuras que elas vão ser figuras geométricas espaciais que sua superfície tem pelo menos uma parte arredondada, ou seja, ela não é toda plana como os poliedros, ela tem uma parte arredondada, que é o lado, como o exemplo lá da lata de sardinha. Dependendo das características, elas podem ser classificadas como prismas ou pirâmides. As prismas, elas são classificadas por 2 faces, ou seja, são faces idênticas e estão paralelas entre si. Elas são denominadas de bases e as demais são de faces laterais, que chamamos de quadrangulares. Então essa é a definição que temos para prisma. O outro exemplo que a gente tem, que é o exemplo de pirâmide, vai ser classificado porque uma de suas faces recebe o nome de base e as demais vão ser chamadas de faces laterais. De acordo com a quantidade de lados e de sua base, podemos definir como um prisma ou pirâmide. A prisma de uma base, ela pode ser triangular, ela pode ser quadrada, ela pode ser pentagonal, hexagonal. Já a questão da pirâmide, ela pode ser triangular, quadrangular, pentagonal e hexagonal, que é o que vamos observar através dessas imagens aí. Então, se vocês analisarem, cada uma tem uma classificação diferente. E também a gente fala sobre a questão das vértices, arestas e faces. Se vocês analisarem, as vértices são justamente as bases, a gente pode dizer como se fossem os pontinhos. As faces são as partes laterais e a aresta é a parte fixa, como se fosse a linha que vai interligar cada pontinho. Os pontinhos eu posso classificar como vértices. Então, como atividade de casa, vocês terão esse primeiro quesito, que vocês irão definir e explicar cada uma imagem. O segundo, a cruzadinha. A terceira imagem, vocês irão falar o que se pede. E o quarto imagem, vocês irão marcar um X. Todas as atividades estarão no grupo, ok? Então, nossa aula acaba por aqui. Fiquem com Deus. E qualquer dúvida, pode me procurar no WhatsApp, tá certo? Tchau, galera. Até sexta.